O vídeo que você verá a seguir está baseado na obra de Souza Neto, José Inácio do Barro e o Cangaço. João de Souza Ferraz, o conhecido João Dedé, era natural da cidade de Flores, em Pernambuco, e nasceu em 13 de junho de 1893. Era filho de Manuel de Souza Ferraz, o seu Dedé, e Alexandrina Maria da Conceição. Era da influente família Souza Ferraz, da Vila da Floresta, cujo coronel Fausto Serafim de Souza Ferraz foi o primeiro prefeito no ano de 1892. Homem de pele clara, baixa estatura, pouca conversa e muita disposição, era um alfaiate muito habilidoso e perfeccionista, sobretudo nos artefatos de couro, que diziam fazia peças belíssimas e de grande durabilidade. Costurava ainda alpercatas e uma série de outros apetrechos de utilidade da época, além da costura em tecido. João Dedé também era apelidado de criança, alcunha recebida por causa de sua aparência, pois entrara no crime no ardor de sua mocidade. João Dedé alcançou grande notoriedade dentro do bando de Sr. Pereira por sua habilidade na realização de cirurgias, bem como na área curativa, pois conhecia bem as ervas medicinais encontradas nas caatingas. Sr. Pereira dizia que ninguém se comparava a Antônio Ferreira, o irmão de Lampião, Cícero Costa e João Dedé, quando o assunto era ferimento. A sua entrada no Cangaço deu-se por questões familiares. João Dedé tinha uma irmã chamada Ana Ferraz, uma moça muito bonita e que havia sido seduzida por um influente cidadão da região de Flores, chamado José Dantas, proprietário abastado e patrão da família. Após perceber que Ana estava grávida, a família quis saber quem havia engravidado, chegando à conclusão de que havia sido o patrão, um homem casado e que tinha fama de conquistador. Por ser João, o irmão mais velho de Ana, procura o conquistador com o objetivo de resguardar a honra da família, conforme os costumes da época. Ao encontrar com o famoso conquistador, João dá um disparo e acerta a boca do conquistador, ferindo não de morte, mas deixando o sujeito sem voz para sempre. João Dedé, quando questionado por amigos sobre a sua entrada no Cangaço, descrevia a mesma história. Contava ainda que os autores dessa ação fora ele e o irmão José Dedé, que depois de alvejar o elemento na face com um tiro certeiro, ainda lhe arrancaram os órgãos genitais. A perseguição a João foi incessante por parte da importante família de José Dantas. João teve o mesmo destino daqueles que buscavam fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, fugir e buscar proteção de quem lhe pudesse garantir a vida, mesmo que para isso tivesse que ingressar na vida criminosa, como nos bandos cangaceiros. João passa então a integrar o bando do lendário Sebastião Pereira, o Sr. Pereira, e passa a auxiliá-lo na guerra interfamiliar dos Pereiras e Carvalho. Foi assim que João Dedé chega ao município do Barro do Major Zé Inácio, trazido pelo único comandante do rei do Cangaço, Virgulino Ferreira, onde mais tarde se tornaria o Lampião. Com o passar dos tempos, João Dedé chega a se tornar um homem de confiança do Major José Inácio do Barro, tornando-se inclusive amigo de Tiburtino Inácio de Souza, filho de Zé Inácio, que apesar de muito moço, também se aventurara com o Sr. Pereira, pois se afeiçoara à vida perigosa. Logo, João Dedé passara a servir aos interesses do então
onipotente senhor do barro. Ana, a irmã de João Dedé, responsável indiretamente pela entrada deste na vida bandoleira, muda-se para o Ceará com o seu filho, Ernesto. Porém, não ficou muito perto de João Dedé e foi morar na cidade de Campos Sales. Com a morte do pai, Manuel de Souza Ferraz, ou seu Dedé, como era chamado, João Dedé trouxe sua mãe, Dona Alexandrina, e a sua outra irmã, Maria Dedé, para viver no Barro, na localidade denominada de Vazante, terra pertencente a Zé Inácio. João Dedé ainda ajudou a criar o sobrinho Ernesto, filho de Ana, que também aprendeu o ofício do tio e pai adotivo, a quem tanto respeitava. Em 1922, o major José Inácio de Souza é perseguido pelas forças do governo do Ceará. Resolve invadir-se para a região centro-oeste do país, onde ali estava fixado o seu amigo Luiz Padre. A perseguição da polícia aos cangaceiros que se viam ao famoso José Inácio era ininterrupta. Buscava-se a qualquer custo capturar os bandoleiros como forma de mostrar a eficiência do Estado a toda a imprensa, que não cansava de noticiar os desmandos e a ausência da lei no sul do estado. Com a fuga do Zé Inácio para Goiás, Sebastião Pereira e sua hoste de bandoleiro perderam o principal protetor e fornecedor de armas e munição, além de caçados palmo a palmo pelo tenente Peregrino Montenegro, sujeito truculento, perverso e que ia até as últimas consequências para conseguir as suas finalidades. Senhor Pereira, que também estava cansado na vida sofrida do sertão e que também já fazia planos para ir embora para Goiás junto a Zé Padre, decide se mudar e ir embora para Goiás. Com a ida de Senhor Pereira para Goiás, João Dedé decide abandonar definitivamente o cangaço e decide ficar no Cariri cearense, asilado no sítio Vazantes, propriedade de Zé Inácio, e onde a sua mãe já residia. Porém, ainda não havia findado a intensa perseguição aos cabras do Zé Inácio. Perseguição esta que perpassava as fronteiras cearenses. João Dedé continuava exercendo a sua profissão de alfaiate, agora escondido na Serra dos Cocos, de onde se podia avistar a singela casa de sua mãe, onde recebia mantimentos, remédios e alimentos e tudo o que ele precisasse. Mesmo já fora da vida criminosa, João Dedé agora vivia preso em sua própria casa, não podendo mais desfrutar da liberdade de ir e vir, pois não queria correr os riscos de outrora. Como não mais obedecia a nenhum chefe político, também não podia contar com a proteção destes, e agora tinha sob a sua responsabilidade a mãe, a irmã e o sobrinho. Sabia que era um sujeito muito procurado, e em casa também não era conveniente ficar. Portanto, procurou abrigar-se na serra, que ficava perto da família. Até o seu velho rifle, companheiro inseparável, fora trocado por uma máquina de costura manual. Num determinado dia, chegou ao pequeno casebre nas Vazantes uma força policial para capturar João Dedé. Mas o sagaz e ardiloso cangaceiro estava no seu esconderijo na Serra dos Cocos, de onde podia enxergar o que se passava com a sua família. A volante, que queria a todo custo capturar os homens que serviram o major, sobretudo os de sua mais confiança, a fim de obter informações do seu paradeiro e também do seu filho Tiburtino, não encontrando João Dedé, começa uma série de torturas à sua velha mãe, a fim de obter subsídios que o levassem ao seu paradeiro. Dona Alexandrina, que não cede às pressões da polícia, não revela o paradeiro do filho. E então o comandante da força manda que ela fique de joelhos no chão e manda um subalterno amarrar em suas costas
uma cangalha usada por jumento, fazendo montaria e explorando a velha pernambucana, que resiste aos maus tratos sem nada dizer. Depois de uma série de depredações na humilde moradia, sem nenhum resultado, resolvem se retirar dizendo: se soubesse de alguma coisa, essa velha teria falado. No entanto, antes de partirem, incendiaram o pobre casebre. João assistiu a tudo do alto da serra, sem poder esboçar nenhuma reação, porque sabia que ao se render, estaria estabelecendo a sentença final da sua inocente família. Depois de alguns anos, João Dedé casa-se com Dona Ana Alves de Souza, Dona Naninha, e desse matrimônio nasceram 3 filhos: Maria Alves de Andrade, José de Oliveira Souza e Rosa Barbosa de Souza. João de Souza Ferraz, o João Dedé, faleceu no dia 10 de janeiro de 1977, aos 84 anos de idade. O seu suspiro derradeiro foi mesmo no pé da Serra dos Cocos, onde tantas vezes se refugiou.